Saudações, diletos discentes, aqui quem vos fala, professor Éder Souza, Unidade Escolar Estado de São Paulo, terceiro ano. Diletos, hoje nossa aula será especificamente sobre o Enem. Nós vamos tratar de interpretação. Por que é que a interpretação no Enem ela é fundamental? Simplesmente porque ela é 99% da prova. Então, toda a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, ela se encontra fundamentada na capacidade operacional de você ler, compreender e interpretar a contento para poder obter a resposta correta às questões propostas. Então, essa habilidade de ler, compreender e interpretar, ela é o coração da prova de linguagens. Por isso, nós vamos dedicar hoje a nossa aula a algumas dicas de assuntos, de como você deve fazer esse treinamento, como você deve estudar para se aperfeiçoar no desenvolvimento dessa habilidade, ok? Então, bons estudos a todos e vamos mandar brasa. Interpretação de texto no Enem. Quantas questões? O que cai? O que estudar e como estudar? Nossa mensagem inicial é: a vida é como uma câmera. Foque no que é importante, capture bons momentos, desenvolva a vida a partir dos negativos. E, se as coisas não derem certo, tire outra foto. Então, quantas questões caem de interpretação de texto no Enem? Então, tomando por base o ano de 2009 até 2018, nós temos aí nas aplicações, o número de aplicações que teve é o número de edições que nós tivemos num ano só. Então, 2009, 3 edições, 30 questões. Observe as aplicações, o ano e o número de questões. O que cai em interpretação de texto no Enem? Olha, os principais conteúdos abordados na interpretação, primeiro, são gêneros textuais. Nós já tivemos 102 questões. O segundo conteúdo é o contexto de produção, de circulação e recepção desses textos. 95 questões. Padrões linguísticos e variação linguística também é um assunto muito abordado. Nós tivemos 64 questões. Em estratégias argumentativas, nós tivemos 37 questões. Processos de interação discursiva, 15 questões. Aspectos de história da língua portuguesa, nós tivemos 11 questões. Efeitos irônicos no texto, 10 questões. Tipos textuais, sequências textuais, né? Nessas edições nós tivemos 9. A questão dos implícitos, de trabalhar com aquilo que é implícito, 7 questões. Ambiguidade e polissemia, 4 questões. Como é que cai? Essas questões são abordadas. Como é que essa habilidade lá é cobrada no Enem? Criatividade em publicidade, teorias e reflexões. Resumo. O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, a criatividade. Apesar de aclamada pelos departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é, de fato, criativo. A partir do resgate teórico, no qual os conceitos são tratados à luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos temas. Para elucidar tais questões, é analisada uma campanha impressa da marca X. As reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Ninguém entende melhor de criação do que elas. 13 de maio, Dia das Mães, homenagem ao Dia das Mães. Então, observe. Questão 1. Os dois textos apresentados versam sobre o mesmo tema, criatividade. O texto 1 é um resumo de caráter científico e o texto 2, uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Então, observe que a questão ela vai cotejar dois gêneros textuais. Um resumo de caráter científico, o outro, uma homenagem, uma propaganda em homenagem ao Dia das Mães. Então, a questão ela quer o quê? Ela quer que você identifique qual é a maneira em que o texto 2
vai exemplificar o conceito teórico de criatividade proposto no texto 1. Então você vai refletir e vai procurar responder. É assim que as questões são abordadas, é com essa abordagem. Você comparando um texto com outro, você identificando características comuns ou características divergentes entre os textos. Famigerado. Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Vós me ser mal não veja em minha grossaria no não entender. Mas me diga, é desaforo? É caçoável? É de arrenegar? Farsância? Nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum duesto. São expressões neutras de outros usos. Pois, e o que é, em fala de pobre, linguagem dia em dia de semana? Famigerado? Bem, é importante que merece louvor, respeito. Guimarães Rosa, famigerados em primeiras histórias. Aqui eu tenho o grande escritor alquimista da palavra da literatura brasileira, João Guimarães Rosa. Segunda questão. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao. Então você vai observar que nesse trecho desse conto, você vai observar uma relação que é feita entre os vocábulos da língua portuguesa e determinados dias da semana. Essa associação, ela é feita remetendo ao quê? Ela se relaciona ao quê? Você vai refletir, voltar ao texto, ler e responder, ok? No tradicional concurso de Miss, as candidatas apresentaram dados de feminicídio, abuso sexual e estupro no país. No lugar das medidas de altura, peso, busto, cintura e quadril, dados da violência contra as mulheres no Peru. Foi assim que as 23 candidatas ao Miss Peru 2017 protestaram contra os altos índices de feminicídio e abuso sexual no país no tradicional desfile em trajes de banho. O tom político, porém, marcou a atração desde o começo. Logo no início, quando as peruanas se apresentaram, uma a uma denunciaram os abusos morais e físicos, a exploração sexual, o assédio, entre outros crimes contra as mulheres. Terceira questão. Quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos à violência contra a mulher, observe o que a questão quer. Em relação à materialização da linguagem, o que ele quer dizer com essa materialização da linguagem? É o quê? É a apresentação de dados tocantes relacionados à realidade, que vão exemplificar exatamente o aspecto da violência que essa mulher sofre. Então, a linguagem vai materializar o quê? Os dados representativos de uma realidade. Que realidade é essa? Um quadro social de violência contra a mulher. Então, você vai identificar um dos descritores abaixo, ok? Todas essas três questões são para vocês responderem. E o que estudar? O que estudar é o que a gente já está trabalhando aqui. Os gêneros expositivos ou informativos, os gêneros argumentativos, os gêneros injuntivos e os gêneros narrativos, que são os gêneros textuais no Enem que têm alta prioridade, porque o maior número de questões são sempre relacionados a ele e é o que vai ser cobrado nessa prova. No tocante ao contexto de produção, de circulação e recepção de textos, o que nós vamos estudar? Exatamente a finalidade comunicativa desses gêneros, o suporte, ou seja, o meio físico por meio do qual esses gêneros chegam até nós, a linguagem utilizada nesses gêneros e os aspectos semânticos da mensagem, o diálogo que esses gêneros mantêm uns com os outros, o diálogo travado entre eles, o que se chama de intertextualidade e intergêneros, o domínio discursivo desses gêneros textuais abordados, qual é esse domínio, qual é esse limite onde ele se enreda, onde ele se estrutura, e a heterogeneidade tipológica, as diferenças dos tipos textuais presentes nele. Com média prioridade, nós vamos estudar os padrões linguísticos também e a variação linguística, ou seja, os padrões eles estão ligados ao nível de fala,
formal, semiformal, informal, e também eles são identificados pelo uso de elementos gramaticais específicos. As variações são alterações no uso da língua relacionada, por exemplo, à região de onde se fala, ao grupo social, à idade, né? A questão da profissão que se desempenha. No tocante às estratégias argumentativas, nós vamos observar o confronto, a sedução, a intimidação, a chantagem, a subdivisão, entre outras estratégias de argumento para convencer o leitor da mensagem. Os processos de interação discursiva. Vamos observar quais são as estratégias usadas para entrar em contato com o leitor e reforçar a perspectiva do locutor. O uso do imperativo, o uso de pronomes de segunda pessoa, perguntas retóricas, que são perguntas feitas simplesmente para conduzir o raciocínio do leitor, não é? E o emprego de verbos na primeira pessoa do plural nós. E com menor prioridade, se estude os efeitos irônicos, os tipos textuais, ambiguidade, polissemia e os implícitos, ok? Como estudar? Você pode fazer cursinhos tradicionais, tem muitos cursinhos hoje em dia, aí nessa questão da pandemia, tem muitas videoaulas, o YouTube é um espaço fantástico onde vai se apresentar isso, assim como salinhas de linguagem, cursos online, alguns são pagos, outras próprias aulas são difundidas no YouTube, nessas plataformas, salas de estudo ou em casa e, o principal, fazendo exercícios. Você tem que responder as questões das provas anteriores, das provas passadas, que é o que a gente já está fazendo aqui, de 2019, 2018, 2017, vão fazendo essas questões, ok? Esses apostilas cursinhos conceituados. Um abraço a todos, era o que tínhamos para hoje.